Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, uma boa noite para você e me assiste e acompanha as lives que fazemos segunda e sexta, dizendo que nessa outra semana a live de segunda passou para terça-feira. Na próxima terça-feira, nós estamos sempre neste horário das 8 horas da noite. 8 horas da noite, sempre que é possível, nós estamos fazendo a nossa live. E é o momento em que nós convidamos as pessoas, convidamos os irmãos para orar um momento de oração, para nos juntarmos no Espírito, mesmo à distância, e orar ao Senhor. Já disse aqui que eu não preciso de orar no ar para poder orar. Eu posso orar em casa, orar em qualquer hora, mas este momento é o momento em que eu convoco irmãos que valorizam a oração. E o crente que não valoriza a oração, ele praticamente está fora do plano de Deus. Porque a oração é o meio de nós chegarmos a Deus. É a forma que Deus tem reservado para nós podermos chegar à sua presença. Entrar na presença de Deus pela mediação de Jesus Cristo. Hoje eu estava falando na rádio sobre a atuação do Espírito Santo nos ajudando na oração, intercedendo na oração. Porque está escrito que nós não sabemos bem o que pedir. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas e Ele que sonda os corações e conhece a vontade de Deus, Ele nos assiste e nos auxilia na oração. Nos faz que a nossa oração vá ao trono de Deus. É importante, é muito importante isso. Eu quero ler um texto da Bíblia, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selados com o Espírito Santo da promessa. Que coisa boa, que coisa importante. Ser selado com o Espírito Santo da promessa. Mas o que significa isso? O que significa ser selado com o Espírito Santo da promessa? Por muito tempo eu ouvi, até preguei, porque ouvia se dizer que o selo, esse selo do Espírito Santo era o batismo com o Espírito Santo. Mas não é, não. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Revestimento de poder para que nós sejamos testemunhas de Jesus e para nos auxiliar em outras coisas. O poder é revestimento de poder espiritual. Agora, o selo do Espírito é uma marca de propriedade. E aqui diz que é quando nós cremos, Esse selo recebemos quando cremos. É a prova de que Deus nos selou com o seu Espírito, marcando-nos para Ele, dando-nos uma marca, uma identificação de que nós pertencemos a Ele. E diz o texto que depois que os efésios ouviram o Evangelho, ouviram a pregação do Evangelho, da salvação,
eles foram selados com o Espírito Santo. É de suma importância isto. Aos Efésios, Paulo se refere 2 ou 3 vezes sobre o selo, em outro lugar, e diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Selados para o dia da redenção. O que eu entendo com isso? Eu entendo que no dia da redenção, que é o dia do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo, Deus vai identificar cada crente por este selo. Quem tiver o selo, o Espírito Santo vai transformar e vai levar a presença do Senhor Jesus nos ares para o nosso encontro com Ele. Porque o texto diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Precisamos ter zelo pelo Espírito, não entristecer o Espírito, não fazer por onde entristecer o Espírito. Zuleide Gemag, seja bem-vinda, minha irmã. Então, queridos, com essa garantia, com essa certeza, com essa convicção do que a Bíblia nos ensina, eu vou ler outra vez para que você se familiarize com o texto. Em quem também vós estáis, é em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito foi prometido, ainda no Antigo Testamento, mas Jesus prometeu, fez questão de prometer muitas vezes, várias vezes, antes de voltar ao Pai. O Espírito Santo da promessa. E os que creem recebem. Aqui não se trata de uma crença superficial, mas crer significa se entregar a Deus, entregar a Jesus. Queridos, vamos orar pela irmã Alzira. Ela está com um problema bastante insistente na sua perna, e nós vamos orar para que o Senhor restitua a saúde à sua filha. Vamos orar por várias pessoas, vamos orar por quem precisa, na verdade, de uma cura, de uma intervenção divina na sua vida. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Opera e muda as coisas. A oração da fé. A oração auxiliada pelo Espírito Santo. Veja que nós temos um mediador junto a nós para nos ajudar, porque o Espírito ele nos ajuda de tal maneira que até o nosso gesto diz que com gemidos inexprimíveis, ele nos auxilia e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, coisa que Deus vai identificar, a mão de Deus vai ser movida pela oração feita no Espírito. Então vamos orar nesse momento, sem mais delongas, vamos orar ao Senhor e vamos pedir que o Senhor visite agora, Ele opere agora. O Senhor não visita, o Senhor está em todo lugar, o Senhor está nos vendo, bem de perto. Essa coisa de visita é um modo da gente falar, mas vamos pedir que Deus opere.
que Ele mova a sua mão, que as enfermidades sejam extintas, que a vida das pessoas sejam tocadas, sejam motivadas pelo Espírito Santo, para que nós possamos estar mais perto de Deus. E assim a nossa vida também se tornar mais leve, mais suave. Porque Ele prometeu, Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Oh, que coisa! Achareis descanso para as vossas almas. Veja que às vezes o nosso corpo está fatigado, está cansado, está exausto, mas aqui a promessa não é para o corpo, embora o corpo receba os benefícios, mas está dizendo que a nossa alma repousa, descansa no Senhor. Isso é grande coisa, grande coisa. Saibam, queridos irmãos, que tudo que recebemos materialmente é acréscimo, é consequência da nossa fé, mas o nosso ministério, a nossa vida é voltada para o espiritual, para o Espírito, para a salvação da alma, para o perdão dos pecados, para que vivamos. E eu gostaria muito de aqui me estender, mas o tempo não permite, né? Não permite a gente se estender. Mas eu lembro agora que algumas pessoas acham que Jesus, quando nos perdoou e pronto, não precisa fazer nada. Olha, tem uma lição muito, eu a qualquer momento estarei pregando na igreja, embora eu tenha falado, que é quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, e Pedro disse: não, tu me lavarás os pés? O Senhor disse: sim. Ele disse: não, de maneira nenhuma me lavarás os pés. Aí Jesus disse: olha, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Preste atenção, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Aí Pedro exagerou: não, Senhor, então não somente os pés, mas a cabeça, o corpo. Aí Jesus disse: quem já se lavou ou já tomou banho, não precisa lavar senão os pés. Queridos, essa lição do lava-pé que algumas igrejas fazem, o cerimonial lavando os pés dos irmãos lá no templo, não é esse o sentido. Olha, alguém já tomou banho, mas precisa lavar os pés. Naqueles tempos justificava isso porque não havia sapatos fechados como há hoje. E também as estradas, os caminhos eram poeirentos, e as pessoas que andavam recebiam a poeira, e não somente a poeira, mas também os germes, os micróbios da terra, quando se tratava de lama. Então precisava lavar os pés, era uso da hospitalidade naquele tempo, lavar os pés. Sabe o que isso representa hoje? Hoje, o dia todo, cada um de nós ajuntamos nos pés alguma sujeira, né? Pelo que temos ouvido, pelo que temos pensado, pelo que temos visto, pelas coisas que nos revoltam, por muitas coisas tem algum tipo de sujeira. Então nós precisamos lavar. A cada dia lavar a sujeira e a acumulamos durante o dia, para que se cumpra o que Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado, vocês já tomaram banho, vocês já se lavaram,
mas precisam lavar os pés. Isso significa que aquela pessoa que já foi salva, que já foi perdoada por Jesus, mas precisa, de vez em quando, lavar a sujeira que se acumula na sua mente, no que você ouve, no que você vê, no que você pensa, nas coisas do dia a dia, nas revoltas, nas injustiças que nós recebemos, e muitas vezes ficamos irados. Nós precisamos ir para os pés do Senhor e lavar os pés. Ou seja, pedir perdão e nos rendermos a Ele. É Ele que nos limpa. Vamos orar. Nosso bendito Pai, muito grato. Grato estamos por todas as coisas que o Senhor tem nos concedido. Pai, nos abençoe. Nos conceda a Tua graça. Dispensa a Tua bênção agora aos Teus filhos e me assistam. Os que estão assistindo agora ao vivo e os que vão assistir depois, mas que vão ouvir a palavra, que vão orar também, que vão crer também. Pai, eu te peço pela irmã Alzira, repreende a enfermidade que está afligindo a tua filha, dá-lhe a saúde. Eu te peço pela minha irmã, Marionilde, lá em Manaus. Eu te peço por quantas pessoas. Te peço pela Maria, a minha cunhada, que está hospitalizada. Eu te peço por quantas pessoas nesse momento sofrem. Te peço pela família lutada de uma pessoa que passou hoje, e o irmão de um dos nossos colaboradores da rádio. Pai, nós te pedimos por todas as pessoas, por quem está nos ouvindo, nos assistindo, quem ainda não crê, que possa crer, e possa receber a tua bênção agora, Pai. Oh, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor, por todas as coisas, por esse dia, pelo ar que respiramos, pelo alimento que tomamos, pela água, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Oh, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é o provedor de tudo que precisamos. Te louvamos por isso, Senhor, mas te louvamos ainda mais pela salvação da nossa alma, pela alegria da salvação, do perdão e a convicção e a certeza. Oh, pelo selo que o Senhor realizou, o selo do Espírito Santo nas nossas vidas, para que sejamos teus, e pertençamos, Senhor. Nós te pedimos, te louvamos e tudo te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu volto terça-feira com mais uma live. Lembre-se que era sempre segunda. Nós passamos para terça-feira. Nós estamos na rádio todos os dias de segunda a sexta. E o nosso programa até hoje foi meio-dia, de meio-dia a 1h. Mas a partir de segunda-feira será de 1h às 2h. Houve essa mudança, como é que se diz? Um ajuste ali nos horários para funcionamento. E nós estaremos segunda-feira, a partir de 1h, com o programa Eu, Você e Jesus. Acho que é um bom trio, eu, você e Jesus. É uma boa forma da gente se comunicar e receber de Deus a bênção. Olha, lembre-se, quando Jesus caminhou com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e quando reconheceram Jesus, foi o dia da ressurreição, e Jesus desapareceu no meio deles, ficaram saudosos. E muita gente canta dizendo: fica Jesus, fica conosco. Bom, fisicamente ou presentemente, porque Jesus estava já em corpo espiritual,
Jesus saiu do meio deles, mas Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está conosco na sua onipresença e faz-se presente pelo Espírito Santo que há em nós. Deus abençoe, queridos. Terça-feira voltaremos com mais uma live, querendo Deus, sempre neste horário de 8 horas da noite. Até lá.